Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos iniciar a resolução da lista de repetição condicional, certo? Então nós vamos utilizar a estrutura de repetição condicional while nessa lista e aí a gente vai fazer agora o primeiro exercício. O primeiro exercício que nós vamos fazer é sucessor de um número com uma variável. Nossos programas às vezes precisam que uma certa linha seja executada muitas vezes, ou mesmo reusar uma linha que você já criou. O pensamento inicial é escrever essa linha várias vezes no seu código. Isso resolve, é fato, mas não é o ideal. Vamos aprender em breve que é possível usar um comando para repetir uma linha ou um conjunto de linhas. Mas antes vamos entender como reusar uma variável mais de uma vez no seu programa, reduzindo a quantidade de variáveis. Faça o seguinte: escreva um programa que recebe um número e calcula o sucessor desse número, mas use apenas uma variável. Para isso, use o código abaixo. Veja que eu usei uma variável apenas. Isso funciona porque a operação da soma do lado direito da equação ocorre primeiro. A atribuição ao lado esquerdo é executada depois. Então, aqui a gente tem um exemplo de como utilizar essa operação sucessor, para calcular o sucessor de um número, que é pegando a variável que está armazenada um número e somando ela mais um. Então, essa operação aqui, ela vai ser realizada primeiro e depois vai ser atribuído a variável sucessor, certo? Então, a gente tem aqui dois exemplos de entrada e dois exemplos de saída, onde o exemplo de entrada é 4 e a saída vai ser 5, porque a gente vai ter 4 armazenado na variável sucessor e nós vamos somar mais 1, que vai ficar igual a 5, 4 mais 1 igual a 5, e aí esse 5 será armazenado novamente na variável sucessor. Aqui nesse exemplo nós temos o 11, que é o número de entrada, e nós vamos ter o 12, que é a nossa saída, Então aqui nós vamos ter 11, que vai estar armazenado na variável sucessor, e nós vamos ter aqui a soma mais 1. Então, 11 mais 1 vai ser 12. Então, aqui o resultado vai ser 12 e a gente vai armazenar novamente na variável sucessor. Então, a ideia desse código é que a gente utilize apenas uma variável para fazer o cálculo do próximo número, certo? Então, aqui nós vamos criar uma variável chamada sucessor e essa variável vai receber através do parseInt prompt, o prompt que faz com que a gente consiga receber uma entrada, Só que essa entrada que a gente recebe do prompt, como eu já falei em alguns exercícios anteriores, é uma entrada de texto. Então, para a gente poder fazer a soma, como a soma em JavaScript ela é interpretada tanto como a soma de números como a soma de textos, strings, caracteres, então a gente tem que utilizar o parseInt para que a gente defina que a nossa entrada é um valor numérico, Então, quando a gente for fazer a soma, ao invés de juntar esses números, nós vamos somá-los de verdade. Então, aqui eu vou dizer digite um número e nós vamos calcular o sucessor desse número, Então, nós recebemos aqui o número, interpretamos ele como um número inteiro através da função parseInt e vamos guardar esse número na variável sucessor. Agora, nós vamos reutilizar a variável sucessor. Então, a gente não precisa mais digitar o var. O var é um indicativo de declaração da variável, Nós estamos declarando essa variável. E aí, agora, a gente não precisa mais declarar. A gente não vai utilizar mais o var. A gente vai utilizar apenas a variável sucessor. E nós vamos atribuir um valor a ela. Só que o valor que nós vamos atribuir a essa variável é a soma da própria variável. Então, aqui é a soma de sucessor mais 1. Então, aqui primeiro o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor da variável sucessor, que foi o valor que nós recebemos aqui na entrada, e vai somar mais 1. O resultado dessa soma vai ser guardado na variável sucessor. Então, só é possível fazer essa operação porque a operação que vem depois aqui do sinal de igual, do sinal de atribuição, ela ocorre primeiro do que a atribuição à variável. Então, por isso que a gente consegue fazer. Então, primeiro vai somar o valor que tinha antes na variável mais 1,
e depois vai pegar o resultado dessa operação e guardar na variável novamente, certo? Então, agora nós vamos mostrar com o alert a nossa saída, que é a variável sucessor. Se a gente quiser ver com mais detalhes, a gente pode colocar aqui antes do sucessor, antes da operação, a gente pode colocar um alert mostrando a variável sucessor, né? Então, vou só copiar aqui para poder ser mais rápida. E aqui eu vou colocar inicial, que é o valor inicial, né, da variável sucessor. E aqui eu vou colocar o texto final. Claro que vai dar errado, certo? Porque a plataforma não está esperando essa saída, essas duas saídas, mas a gente vai poder ver como que o nosso programa está se comportando. Então, aqui os testes apareceram vermelhos, né? Faltou aqui eu pular de linha, /N. Coloquei o /N aqui no início da linha, né? Do final, para que a gente consiga pular a linha. E aqui a gente vai mostrar o teste, como ele está saindo. Então, aqui o valor inicial é 4, que é o valor que nós recebemos na entrada, e o valor final é 5, que é o valor após a operação, certo? Então, só para ficar mais claro para vocês aqui como que está acontecendo, né? Então, o valor inicial aqui é o valor que nós recebemos na entrada, né? Que está armazenado na variável sucessor. Aí, nós vamos pegar esse valor e vamos somar mais um e armazenar novamente na variável sucessor, mostrando agora o alert com a mensagem final dessa mesma variável. Então, veja que a gente está utilizando a mesma variável para fazer essas operações, certo? Então, eu vou só comentar esse código aqui, vou tirar essa parte aqui do final, que a plataforma Alop não está esperando essa saída, e agora eu vou executar para que os testes saiam corretamente. Então, aqui estava esperando 5, né? Saída esperada 5, e aqui o programa mostrou 5, e todas as outras saídas também funcionaram corretamente, certo? Então, o nosso código é esse. Espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!